Vamos meditar na palavra de Deus, onde estamos, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 12. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E estamos falando sobre a terra, falando na simbologia da terra prometida, terrena, que é uma figura da terra espiritual da Nova Jerusalém, da nova Canaã celestial. E quando vem uma orientação dessa, eu logo fico pensando e vendo, segundo as Escrituras, os religiosos dos nossos dias, quando ensina, e muitos até aceita, dizendo que o Antigo Testamento não tem mais nenhum significado, nenhuma significância na vida da igreja, porque foi uma aliança passada. Isso é que é uns burros, uns ignorantes. Isso é que é uns sem direção da palavra, uns indotos falando a linguagem espiritual da Bíblia. Porque é tão maravilhoso você aprender com o Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. E quando você vê a Bíblia falando que os olhos de Deus estavam sobre a terra prometida, e que Israel, que ia tomar posse daquela terra, devia ter o máximo cuidado, porque os olhos de Deus estavam naquele lugar. Aquele lugar que Deus escolheu, limpou, a purificou para morar um povo puro. É por isso que para servir a Deus, vem do jeito que está, mas não fica do jeito que chegaste. Este evangelho, estas pessoas que aderem ao evangelho, mas que vivem uma vida, só mudou de religião, você não aceitou Jesus. Porque quem aceita Jesus é santificado através da palavra por meio do Espírito Santo. Então, a terra prometida é a figura da nova terra, da nova Jerusalém, a qual Deus fez a promessa. Tudo que foi dito no Antigo Testamento era apontando o que Deus tinha lá para frente. O Antigo Testamento surgiu como um guia, mostrando, é tanto que se vê tudo apontando Cristo lá na frente. Desde a queda do homem, quando Deus o levantou, o homem espiritual, pela comunhão espiritual, desde o princípio Deus já foi pronunciado, foi dito, foi entregue uma profecia. E da mulher, e a serpente ferirá o calcanhar da mulher. E da mulher se levantará um que esmagará a cabeça da serpente. Essa profecia já dizia a respeito de Cristo, lá bem no começo da história. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é uma palavra espiritual. E vemos aqui onde, através do profeta, Deus admoestou o povo, aquela nação israelita, que tivesse muito cuidado, porque os olhos de Deus estavam fixados naquele lugar. E quando Deus o advertiu desta forma, era dizendo: a terra está pura, não coloque nada impuro que eu não aceito. Oh, glória a Deus! Quando a Bíblia diz desta forma, o sentido do sentido da revelação da palavra de Deus é que Deus está dizendo: não coloque nada impuro nesta terra. Os meus olhos estão nela. A terra está limpa e eu sou limpo. Eu sou santo e vocês é santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É isso que Deus está
dizendo através da revelação da palavra. E como é que o Antigo Testamento não tem mais significância? O que não tem mais significância é o ritual da lei. Dentro, como em outra reflexão, meditamos e deixamos claro como era no tempo da lei, mas vindo agora para a graça. Nada de mandar você agir olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, porque assim já não era graça, é a lei, e nós não estamos no tempo da lei para cumprir conforme a lei. É isso que o Antigo Testamento não é mais para ser ensinado com base nisso, mas ensinamento espiritual, através do Espírito Santo, tem ensinamento maravilhoso para as nossas vidas espirituais. Agora vem esses religiosos velhos, essas nuvens secas, sem azeite, no pavio, sem fogo, sem luz. Pode mandar que eu digo, Espírito Santo. Aqui por onde o Senhor me levar, sem comunhão com a palavra, falando só religiosamente, fazendo bonito discurso, mas naturalmente, vá se converter a Jesus. Vá descer os pés de Jesus. Se a tua religião não ensina a Bíblia, vá para onde ensina a Bíblia, rapaz. Tem muitas seitas nessa terra, mas tem lugar aí que prega Jesus Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, rapaz. Deixa de conversa mole. Deixa de querer levar os outros no grito. Você leva essas pessoas nessa, boba, trouxa. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não leva. O homem que tem o Espírito Santo tem convicção de Deus. Oh, glória, aleluia. Tem convicção de Jesus. Porque Deus tirou ele do sistema religioso para chamar por lugar, situar, sentar nas alturas espirituais e se revelar a ele e a ela. Deixa de conversa fiada. Deixa de conversa religiosa, fariseu. Prega a Bíblia, se não tiver, vai buscar. Porque ninguém prega porque tem, prega-se porque recebe primeiro. Então, falando agora na terra, como eu disse anteriormente, nós somos uma terra fértil para dar bons frutos. E há palavras no Novo Testamento ensinadas por Cristo claramente falando a esse respeito. Nós somos terra fértil para dar bom fruto, como também árvore. Toda árvore precisa de um terreno, precisa estar fixada, plantada em certo determinado lugar, para que cresça saudável e dê frutos para a glória de Deus. Então esta terra, falando espiritualmente agora, é uma pessoa. Falando espiritualmente é uma pessoa. Até porque existe várias profecias na Bíblia que quando Deus usou o profeta, Deus chamou o povo de terra. Terra! Se referindo à terra, porque somos terra mesmo. Tanto que viemos do pó e para o pó voltará. E esta palavra, este ensinamento figurado é uma simbologia em forma da terra, porque a terra em si sabemos que é um planeta. Mas o homem ignorante, estúpido e natural não entende a palavra espiritual como Nicodemos. Nicodemos era um estudioso, era o princípio dos sacerdotes, era o principal, era o homem mais importante. Era o sumo sacerdote dos sacerdotes, da linhagem sacerdotal. Mas quando ouviu, foi para um culto como Jesus, ele ficou todo perdido. Quando ele se encontrou com um pregador como Jesus, que falava espiritual, não tinha nada de natural, ficou todo perdido, sem saber por onde entrar e nem por onde sair. E é assim que fica. É assim que fica. Encontramos pessoas que têm um linguajar somente religioso. Quando o Espírito Santo ministra, ele fica perdido, fica areado. Mas isto é porque você está pegado somente ao sentido religioso.